Carta para a Igreja de Esmirna. Estamos em Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 em diante. Esta é a segunda carta que Jesus dita para que João escreva e envie à igreja de Esmirna. Ficava na Ásia Menor. É a segunda das 7 igrejas do Apocalipse. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus começa, como de costume, mencionando o pastor da igreja e o nome da igreja. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Eu já expliquei que o anjo da igreja é o pastor, porque a palavra anjo, na língua original, no grego, ela tem o significado primário de mensageiro. E o mensageiro da igreja, por excelência, é o pastor. Como é que acontecia? Ele recebia a carta e lia para o rebanho. O que é importante notar aqui é o seguinte: essas cartas, elas fazem parte do livro do Apocalipse. Então, cópias do livro, elas eram feitas e mandadas às 7 igrejas. Como assim, professor? Cópias eram feitas? Porque como não existia a imprensa, tudo era manuscrito, então provavelmente o apóstolo João, ele escreveu o texto original, que a gente chama de autógrafo, e aí, a partir desse texto original, foram feitas cópias à mão e mandadas para as outras igrejas. Provavelmente foi isso que aconteceu. Não deve ter mandado para Éfeso, depois de Éfeso ter lido, aí mandou para outra igreja, depois da outra igreja ter lido, aí mandou para outra igreja. Não, eles provavelmente já começaram o processo de cópia ali mesmo. Quando mandou para Éfeso, já fez uma cópia, e mandou para Esmirna, e mandou para a próxima igreja, e assim por diante. As cartas, você já deve ter observado que elas estão dentro do livro do Apocalipse. Então, na verdade, o manuscrito que era copiado era o livro do Apocalipse, porque as cartas, as 7 cartas, já estão dentro dele. Vamos lá. Onde Esmirna estava localizada? Pegando o mapa atual, primeiro a gente vai definir a nossa localização aqui. Vamos lá. Estamos no Brasil e saímos de barco ou navio atravessando o Oceano Atlântico e vamos até o Mar Mediterrâneo, que fica entre o continente europeu e o continente africano. Chegando ao Mar Mediterrâneo, agora sim podemos ir para um mapa da época do apóstolo João. Chegando no Mar Mediterrâneo, seguimos para o leste, para a direita do mapa, e aí chegaremos até a província romana da Judéia. Professor, onde é que o apóstolo João estava exatamente? O apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos. Bem aqui, estava na ilha de Patmos. E daqui da ilha de Patmos, ele enviou o Apocalipse, primeiro para a igreja de Éfeso, e nas aulas passadas estudamos sobre a carta enviada à igreja de Éfeso. A segunda carta é destinada à igreja de Esmirna, que é a que nós vamos estudar hoje. Essa região aqui, eu já expliquei, era chamada de Ásia Menor. Essa região é chamada de Ásia Menor. E na região da Ásia Menor, nós temos as províncias romanas da Ásia, que é justamente onde ficavam as 7 igrejas. Temos a província romana da Frígia, a província romana da Galácia e a província romana da Panfilha. A província romana da Cilícia também ficava na região aqui da Ásia Menor. Então vamos lá. Quem fundou essa igreja? Ou foi o apóstolo Paulo, no período do ministério dele lá na igreja de Éfeso. Onde é que está isso na Bíblia? Atos capítulo 19. Narra o período do ministério do apóstolo Paulo lá na igreja de Éfeso. Ou foi ele mesmo que fundou, ou então foram pessoas de Esmirna que se converteram pelo ministério do apóstolo Paulo lá na capital da província da Ásia, que era Éfeso, se converteram em Éfeso pela pregação de Paulo, e ao voltarem para Esmirna fundaram a igreja. Nós não sabemos exatamente quem fundou, mas certamente ela nasceu como fruto do ministério do apóstolo Paulo lá em Éfeso, capital da província romana da Ásia. Então, como eu disse já, Esmirna fica na região da Ásia Menor, atual Turquia, só que hoje ela tem outro nome. O nome de Esmirna hoje é Izmir. Professor, eu gostaria de ver as ruínas de Esmirna. Infelizmente ou felizmente, nós não temos fotos das ruínas de Esmirna. Por quê? Porque Esmirna
depois que ela foi destruída, reconstruíram rapidamente outra cidade no lugar, e assim foi acontecendo até os dias de hoje. Então o que nós temos hoje lá na região de Esmirna, atual Izmir, é uma cidade muito bonita e moderna. Vamos ver algumas fotos. Veja só, isso aqui é uma foto, aqui já à noite, você percebe como ela é bonita, iluminada, verdadeiro cartão postal. Outra foto também, aqui já de dia, veja uma mistura de prédios mais antigos, mais simples, com prédios mais modernos, né? Então, para quem quer visitar o lugar, você teria que procurar numa agência de viagem pacotes turísticos para a Turquia e especificamente citar o nome da cidade, Izmir. Continuando aqui, dá para ver melhor os prédios modernos. Por exemplo, nós temos aqui esse prédio, esse outro, esse também. E misturado com os prédios modernos, nós temos prédios mais antigos, como esses aqui. É um lugar muito bonito. Seguindo aqui, mais uma foto. Só esclarecendo aqui com respeito a essa foto específica, Izmir está aqui desse lado, desse lado. Agora, a visão que a pessoa tem do outro lado, se ela estiver em Izmir, a visão que ela tem do outro lado é essa aqui, essa aqui. Muito bonito o lugar, sem dúvida. Então vamos lá. Embora apenas a igreja de Filadélfia seja exaltada entre os crentes em geral, como assim, professor? Você já observou que normalmente as igrejas evangélicas, elas enaltecem praticamente apenas a igreja de Filadélfia quando se fala em termos das 7 igrejas do Apocalipse? É comum, por exemplo, você ver Presbiteriana Filadélfia, Batista Filadélfia, Metodista Filadélfia, alguma igreja evangélica que coloca no seu nome o nome de Filadélfia. Por que isso acontece? Isso acontece porque quando você vai ler o Apocalipse, normalmente, isso já é senso comum, a igreja de Filadélfia é considerada a única igreja que só recebe elogio. É como se ela fosse uma igreja perfeita, sem erro nenhum, e as outras todas têm algum defeito para ser apontado. Mas a verdade é que isso não acontece só com a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna, essa que nós estamos estudando agora, ela merece tanta consideração quanto a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque quando você lê, estuda a carta mandada à igreja de Esmirna, você percebe que também não há qualquer menção de algum defeito que a desabone. Pelo contrário, ela é bastante elogiada. Nós vamos ver isso aqui. Então Jesus continua. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Lembra que eu falei que Jesus, ao mandar as cartas às 7 igrejas, ele primeiro cita uma de suas características gloriosas, uma daquelas características com as quais ele se apresentou a João no capítulo 1 de Apocalipse? Então, aqui ele cita qual característica? A característica de ele ser o primeiro e o último. Como assim o primeiro e o último? Aqui é uma referência a Cristo como o início e o fim. O Criador, isto é, aquele que começou tudo, e o Consumador, aquele que vai por fim a tudo, aquele que vai trazer o juízo final e vai dar início a uma nova era, quando viveremos com ele eternamente. Então, essa expressão, o primeiro e o último, ela revela que Cristo, ele participou da criação e que ele vai participar também da consumação. E ele vai concluir tudo de forma benéfica para o seu povo. Isso que é importante. Uma curiosidade é que no Antigo Testamento, Deus, cujo nome pessoal é Iavé, ele disse o seguinte a respeito de si mesmo. Lá em Isaías 44, versículo 6. Olha o que ele falou. Assim diz o Senhor, aí eu coloquei entre parênteses Iavé. Por quê? Porque na maioria das Bíblias em português, quando você vê Senhor no Antigo Testamento, tudo em caixa alta, isso corresponde ao original hebraico que traz Iavé. Então, toda vez que você pegar sua Bíblia, principalmente nas versões de Almeida, você pegar sua Bíblia e vir lá no Antigo Testamento, Senhor em caixa alta, saiba que no original hebraico a palavra que aparece ali é o nome pessoal de Deus, Iavé. Então aqui, Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, assim diz Iavé, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor, isto é, Iavé dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus.
Então aqui nós temos o próprio Senhor Deus, Yahvé, dizendo que ele é o primeiro e é o último, e que além dele não há Deus. Aí você chega no Novo Testamento, vai lá em Apocalipse, chega aqui neste versículo que nós estamos estudando e vê que Jesus se refere a si mesmo como sendo o primeiro e o último. O que você conclui disso? Aquela expressão que foi utilizada no Antigo Testamento para se referir a Deus, a Yahvé, essa expressão é utilizada no Novo, especificamente neste versículo, para se referir a Jesus. O que prova que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Essa expressão, em outras palavras, ela aponta para a divindade de Cristo. Vamos continuar. Jesus diz também o seguinte, que esteve morto e tornou a viver. Jesus, ele morreu, mas ele voltou a viver. E ele nunca mais vai morrer de novo. Assim também vai acontecer conosco. Mesmo que morramos, nós vamos ressuscitar um dia e viveremos para sempre. Não vamos ressuscitar para morrer de novo, como aconteceu com várias pessoas na Bíblia. Nós temos, por exemplo, Lázaro, lá em João 11. Ele foi ressuscitado, mas ele morreu de novo. Isso é o normal na Bíblia. Quando uma pessoa era ressuscitada, ela morria de novo. Mas Jesus, ele foi alguém que, após a ressurreição, ele viveu para nunca mais morrer. E isso também vai acontecer conosco um dia. Então eu quero terminar o comentário desse versículo 8 dizendo o seguinte, repetindo, Cristo começa as cartas às igrejas, citando algumas de suas características gloriosas. Você percebeu isso? Mas por que Jesus faz isso? Ele faz isso justamente para dar força e esperança aos irmãos. A gente não pode esquecer que os crentes daquela época, eles eram perseguidos, eles eram presos. O apóstolo João é uma prova disso. O apóstolo João foi preso e mandado para a ilha de Patmos. Então faz sentido que Jesus diga logo no início da carta, que ele é o primeiro e o último, que ele é aquele que começou tudo, mas vai consumar tudo visando ao benefício do seu povo. Isso é uma palavra de esperança. Jesus está falando aqui, eu sou o último, eu sou o consumador, eu vou pôr um ponto final em tudo isso. E vou fazer isso de uma forma que o meu povo seja beneficiado. O que nos espera no final de tudo vai ser a glória ao lado de nosso Senhor. Ele também disse, estive morto e tornei a viver. Em outras palavras, eu sou uma garantia de que você também, mesmo que morra, vai tornar a viver. Por que, professor, você fala mesmo que morra? Todos nós não vamos morrer? Há uma possibilidade de não passarmos pela morte física. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz lá que, se por acaso alguém estiver vivo por ocasião da volta de Cristo, este não passará pela morte física. Ele simplesmente vai ter o seu corpo transformado. O seu corpo vai se tornar um corpo incorruptível, à semelhança do corpo daqueles que vão ressuscitar. Então, se por acaso estivermos vivos quando Jesus voltar, nem mesmo passaremos pela morte física. Seremos simplesmente transformados, o nosso corpo será transformado num novo corpo e seremos arrebatados para nos encontrar com Cristo nas nuvens. Então, vamos parar por aqui e a partir da próxima aula continuaremos com o versículo 9. Até lá!